Atos 19, 11 e 12. Nós vamos estar trazendo, irmãos, uns lencinhos ungidos e você vai levar para sua casa. E esse lencinho você vai dar para alguém, se você conhece alguém doente também, você vai dar esse lencinho. O seu você vai levar, só que toda segunda-feira você vai trazer ele de volta, tá bom? Mas aí você vai falar assim, mas o lenço faz alguma coisa, pastora Simone? Não, o lenço não faz nada. Mas a tua fé, você crê, através de você crer. Você crê que você vai ver milagre em nome de Jesus? Amém? Então por que eu estou falando? Porque você vai convidar alguém. Alguém que você sabe que está enfermo, que o médico disse que não tem jeito para ele. Alguém que a casa dele está destruída, o casamento, os filhos na droga. Você vai convidar, você vai dizer, vamos lá. Aí vai falar assim, eu já fui e não deu. Você vai falar, mãe, tenta mais uma vez, vamos lá. Você vai ver que você vai ser alcançado. Amém? Você vai convidar alguém, você vai ser um missionário, convida alguém. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Amanhã nós estaremos aqui dando início em nome de Jesus. E você que der início, em nome de Jesus, faça de tudo para não quebrar. Tá bom? Faça a campanha. Porque quando nós colocamos um propósito diante de Deus, o inimigo ele é sempre sujo, que ele quer que a gente quebre. Mas você vai colocar no teu coração, eu vou até o final, em nome de Jesus. Amém? Diácono Iago, ore pelo pastor Elivan, que vai estar trazendo a palavra. Amém? Ainda de pé. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, chegou a hora, Pai, da tua santa e poderosa palavra. Eu creio que o teu Filho já está, Senhor, nas tuas mãos, mas uma vez mais, Senhor, nos colocamos diante da tua presença para te pedir que o Senhor venha falar conosco nesta noite, ó Pai. Usa o teu Filho para falar com o teu povo, usa o teu Filho, Pai amado, Pai querido, para falar com a tua igreja, usa o teu Filho para falar comigo nessa noite, ó Pai. É o que eu te peço, Senhor. Te agradeço e as palmas que glorificam o nome do Senhor. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. O culto não acabou ainda, irmão. Jesus ainda está aqui. Amém? Abra sua Bíblia nessa noite, Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Vamos meditar na palavra do Senhor. Hoje, culto de missões. Vamos meditar, refletir nessa palavra. Eu creio que Deus vai continuar falando conosco. Já tem falado de várias maneiras através dos louvores. Vai continuar falando conosco. Vamos nos programar no próximo culto. Em nome de Jesus, eu falei para os irmãos têm testemunho aí, irmão. Vamos fazer um pod crente, sei lá, alguma coisa desse tipo aí. Nós vamos fazer, né, o presbítero Wilson, né? Vamos fazer em nome de Jesus, para o nome do Senhor ser glorificado, irmãos. Então não tenha vergonha, se prepare aí, né? E a irmã Vívia, cadê a cooperadora Vívia? Já vai se preparando aí, em nome de Jesus. Depois, eu creio que tem muitos irmãos aqui que tem testemunho que edificará muitas vidas. Quem achou, diz: eu vou morar no céu. Capítulo 3, versículo 1 está escrito assim: certo dia, às 3 horas da tarde, a hora da oração, Pedro e João foram para a área do templo. Havia no templo um portão chamado Formosa. Todos os dias, um homem que era paralítico, desde que nascera, era carregado até lá. Ele ficava perto do portão pedindo esmolas. As pessoas que entravam na área do templo, quando este homem viu que Pedro e João estavam prestes a entrar no templo, pediu a eles uma esmola. Pedro, assim como João, olhando bem para ele, então Pedro disse ao homem: olha para nós. O homem olhou para eles, esperando receber alguma coisa deles. Mas Pedro lhe disse: eu não tenho dinheiro, em outras palavras, eu não tenho prata para lhe dar e nem ouro, mas o que eu tenho, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levante-se e ande. E pegando pela mão direita o homem, Pedro puxou até que o levantasse. No mesmo instante, os seus pés, tornozelos ficaram
fortes, e dando um salto, o homem ficou em pé e começou a andar, e ele entrou no templo com eles, andando, saltando e louvando a Deus. E o homem se pôs em pé e entrou no templo, andando e saltando e glorificando a Deus. Amém. Então sente-se glorificando a Deus nesta noite, porque Ele é bom, irmãos. Irmãos, essa palavra é muito conhecida da igreja. Atos capítulo 3, e eu sempre falo que Atos dos Apóstolos ou Atos do Espírito Santo é um livro maravilhoso, onde nós vemos em todo o livro a ação do Espírito Santo, como prometido por Jesus no capítulo 1, para que os discípulos não saíssem de Jerusalém, ficassem lá até que do alto eles fossem revestidos de poder. No capítulo 2, eles estão cheios, orando a Deus, e de repente veio um vento impetuoso e encheu toda a casa em que estavam orando. Todos estão assentados, orando, pedindo a Deus que o Espírito Santo viesse. De repente veio um som veemente, impetuoso, encheu toda a casa, e todos, sem exceção, foram cheios do Espírito Santo. E a pergunta é: por que eles foram cheios do Espírito Santo? Para anunciar a palavra de Deus com ousadia e com graça. E por isso se estende até os dias de hoje. Estamos aqui porque um dia esse mesmo Espírito também nos alcançou através do nosso Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para dar continuidade àquilo que Ele falou lá atrás para os discípulos. Apenas nós estamos dando continuidade. Logo após ao Pentecostes, nós vemos aqui a igreja primitiva não apenas crescia em números, mas também impactava a sociedade. Uma igreja que atendeu e foi sensível à voz do Espírito Santo, de maneira que aqueles que estavam ali no mesmo lugar, no mesmo propósito, buscando a Deus, foram capacitados e revestidos de poder. O que eu aprendo com isso? Que uma igreja missionária é uma igreja que é conduzida pelo Espírito Santo de Deus. Por isso essa igreja está de pé, porque um dia Deus levantou uma serva de Deus na autoridade do Espírito Santo, aleluia, e vai fazer 14 anos só desse ministério que essa igreja está de pé. Por quê? Porque quem prometeu é Deus, e Ele continua abençoando esta obra. Por isso que a Bíblia diz: aquele que começou em vós a boa obra, aperfeiçoará até a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Uma igreja que caminha em unidade. O texto que lemos, perceba que a Bíblia vai dizer que eles estão subindo juntos. Quando fala de juntos, fala de comunhão, unidade, mesmo pensar, mesmo agir, mesmo sentir. Por isso a pastora Simone leu aqui que Paulo estava indo para a oração, e a Bíblia diz que Lídia, vendedora de púrpura, era uma empresária, uma mulher rica daquele tempo, que a Bíblia diz que o Espírito Santo, aleluia, usou os discípulos, e aí a Bíblia diz que ela creu no Evangelho. E a Bíblia diz que essa mulher foi uma das cooperadoras na obra de Deus. Lídia e seu esposo foram cooperadores de Paulo, fiéis à obra de Deus. E por que isso? Porque um dia esses homens foram para a oração. Eles estão indo, e quando eles estão indo, a oração foi lido aqui. Uma mulher com espírito de adivinhação dizia: eu vejo que vocês são homens de Deus. Paulo, cheio do Espírito Santo, eu creio que não foi uma vez, duas vezes, três vezes, ok? Eu creio que foi muitas das vezes.
E a Bíblia diz que um certo momento Paulo olha para aquela mulher e diz: espírito maligno, ordeno que saia dela. E a Bíblia diz que o espírito maligno saiu daquela jovem, logo aquela jovem foi liberta. Por quê? Porque a fonte, já foi dito aqui, a fonte era mentirosa, embora a informação era verdadeira, eles eram homens de Deus, mas a fonte era mentirosa. Por isso que a gente tem que ter cuidado com os aplausos. Os aplausos mexem com o nosso ego. E eu falei na escola bíblica de manhã que Deus não quer, irmãos, a glória tem que ser tudo para Ele. Nós vemos que nesse capítulo aqui a Bíblia diz que esses dois estão subindo juntos, a hora da oração, a nona, às 3 horas da tarde. Eles estão indo e, como de costume, punham o paralítico na beira da porta chamada Formosa. E a Bíblia diz que aquele paralítico olha para os dois que estão subindo juntos. E eu pergunto nessa noite, é na unidade que nós vamos crescer. Eu vou falar bem baixinho hoje, porque eu não vou forçar hoje. É na unidade que a igreja vai crescer. E subiam juntos. Quando fala junto, irmão, é maravilhoso. Não é um tem um pensamento X, o outro tem um pensamento Y, todos os dois estão subindo. Vamos orar, vamos orar. E quando eles estão subindo, para ele dar uma esmola para nós. Eu preciso de uma esmola. O texto vai dizer que ele diz: olha para nós. Porque não é olha para mim. Porque o segredo não é eu. O segredo é nós. Porque a oração modelo é ó Pai nosso. Olha que interessante, nosso no plural. Então nós temos um Pai. O Pai não é só meu, o Pai é seu também. Olha para nós. E a Bíblia diz que o paralítico, esperando receber alguma coisa, olhando para ele com os olhos fitos. É maravilhoso isso aqui. Ó, irmãos, a Bíblia diz que ele estende as mãos e vai dizer para o paralítico: olha, nós não temos prata hoje, não temos ouro, mas em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a ti te digo, levanta e anda. E estendendo a mão, o tomou pela mão e o colocou de pé, de maneira que os seus pés e arteiros se firmaram. Eu falei de manhã, imagine, irmão, é como eu sempre digo, não é só falar, mas é o estender da mão. Sabe por quê? Quando a gente estende as mãos é sinal de misericórdia. E eu falei esses dias aqui, misericórdia, se a gente dividir a palavra misericórdia, misericórdia, ou seja, colocar o coração na miséria do outro. É isso que precisamos ser igreja. Ser igreja é isso, é colocar o coração na miséria daquele que está precisando de misericórdia. Por isso Jesus disse: bem-aventurado os misericordiosos. Eu sinto graça de Deus. Por quê? Porque quando precisar de misericórdia, a misericórdia também vem. Sabe por quê? Se tiver misericórdia de alguém, quando você precisar da mesma, aleluia, a misericórdia vai vir sobre você. Aleluia, aleluia, que nós possamos ser nessa noite Pedro e João, juntos. Vamos fazer a obra de Deus, irmão. A Bíblia diz que a seara é grande, diácono e água, mas são poucos os trabalhadores, irmão. É a última hora da igreja. A igreja precisa se posicionar na autoridade do Espírito Santo de Deus para fazer a obra do Senhor com excelência. Sabe por quê? Nós precisamos, as almas estão aí gemendo nas drogas, na prostituição, na criminalidade. E Deus conta com alguém, e esse alguém, quem é nessa noite? Tem alguém que entende essa mensagem? Aí quem sabe você diz: pastor, mas é eu. Vamos lá para a Bíblia. A Bíblia diz no capítulo 6 de Isaías: no ano que morreu Reuzias, eu vi o Senhor assentado no alto sublime trono. A Bíblia diz que Uzias morreu leproso.
A terra está em luto. Só que eu digo, irmãos, a terra pode estar em luto, em crise. O céu nunca teve crise. O céu nunca teve crise. A terra está de luto porque Uzias morreu. Só que nesse interim Deus está levantando alguém. E Deus se revela para Isaías. E a Bíblia diz que ele viu o Senhor. Aí você não me pergunte como viu, só está escrito no texto. E viu o Senhor. E viu um anjo com 6 asas. Com 2 cobriu os pés. Com 2 voavam. E com 2 cobriu o seu rosto. E olhava uns para o outro e dizia: Kadosh, ou Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E um anjo olhando um para o outro e dizia: Santo. Por quê? Porque tem alguém assentado no trono que é santo. E perceba que o anjo não tem, aleluia, a capacidade de olhar com seus olhos nus. Sabe por quê? Porque ele coloca uma das 6 asas cobre o seu rosto. Sabe por quê? Com reverência a alguém que está sentado no trono. E quem é? O único Deus verdadeiro, poderoso, onisciente, onipresente, onipotente, que tem todo o poder nas suas mãos, e não há quem possa escapar das suas mãos. Operando Deus, ninguém impedirá. Imagina um anjo com tamanha reverência, Márcio. E agora para nós, irmão, de dizer: santo é aquele que está sentado. E de repente ele diz: ai de mim, porque vou perecendo. Eu vi o Senhor. Eu estou perecendo porque eu sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de puros lábios. Ai de mim, porque eu vou perecendo. É interessante que quando Deus se revela para ele, ele olha para a sua miséria, para os seus pecados, para as suas falhas, e agora ele não diz: ai daquele ou daquela. Ele diz: ai de mim, porque eu vou perecendo. Aleluia. E de repente a Bíblia diz que um anjo voou e terá uma brasa viva, irmã Vívia. Olha que interessante, meu Deus é um Deus vivo. E o anjo voou e tirou uma brasa viva do altar, e com uma até mais tocou em meus lábios, porque nos lábios onde tinha iniquidade foi purificado a iniquidade. E qual era a iniquidade? Como a gente canta, né? Qual é aquele louvor? Aonde tem iniquidade, Deus vai tocar com a brasa viva. E o anjo voou e tocou na minha iniquidade e tirou a iniquidade agora. Ô irmão, eu sei que vai doer, mas vai sarar. Era fofoqueiro, falador, mentiroso. Aí agora os lábios estão purificadinhos, porque ele viu o Senhor. E ai de mim que agora eu vou perecer, agora eu vou morrer. Eu vi o Senhor. Só que o anjo, irmão, Deus é maravilhoso. Deus não vem, ele vem dizendo: eu vou te dar uma oportunidade, eu vou te levantar como profeta. E purificou, tocou com a brasa, com antenais nos lábios, purificou os lábios de Isaías. Aí depois uma pergunta que não quer calar: a quem enviarei? Por que Deus faz essa pergunta? Porque Deus sabia que após a conversão de alguém, esse alguém é sensível à voz do Espírito Santo. Vou repetir: quando alguém é sensível à voz de Deus, depois de ter um encontro com Deus, irmão, todos aqueles que tiveram um encontro com Deus, eu nunca vi a vida ser a mesma, uma vida vazia, sem esperança. Não. Todos aqueles que tiveram encontro com Jesus, irmão, é uma nova criatura, como diz 2 Coríntios 5,17. Assim, alguém está em Cristo, as velhas coisas já se passou e tudo se fez novo. Ei, irmão, Deus é um Deus de novidade, irmão, porque a Bíblia diz, Romano: onde habitou o pecado, superabundou a graça. Ei, irmão, a graça de Deus vai além. Aonde tem pecado, Ele perdoa, porque eu falo sempre: o sangue de Jesus é sujo
suficientemente poderoso para perdoar pecado e deixar, como diz o hino da harpa, mais purificado do que a branca lã. Você já viu um sangue lavar? Só o sangue de Jesus. Mas vamos lá. Pedro e João subiam junto ao templo a hora da oração. Tarde da bênção, irmão. Eita, hoje saudade da tarde da bênção, hein? Ei, saudade da tarde da bênção lá embaixo. Tarde da bênção literalmente é bênção de Deus. Quantas curas, quantas maravilhas Deus fez na tarde da bênção. Quantas maravilhas Deus fez na tarde da bênção. Porque onde tem um homem ou mulher de Deus orando, buscando a Deus com propósito, Deus faz maravilha, irmãos. Eu creio que Deus fará maravilhas. Nós estamos em uma constante guerra espiritual, mas eu quero dizer que nós não estamos só maior aquele que está conosco do que aquele que está lá no mundo. Hoje nós fizemos tantos convites, irmão, pela rede social, mandei convite, meu Deus do céu. Só que o cão é sujo, mas o nosso Deus é limpo e Ele limpa. Ô irmão, por isso que a gente deve orar. Um segredo aqui para alguns dos irmãos: quando você convidar alguém, ora por aquela pessoa, dizendo: Deus, quebra as cadeias, para que esse ser venha, para que esse filho venha para a tua casa, Pai. Ei, irmãos, em nome de Jesus, não é só no culto de missões. Todo dia coloca isso na sua cabeça, convida para o culto, interceda por essa vida, dizendo: Deus, quebra cadeias, quebra prisões, Senhor, liberta essas vidas para chegar para a tua casa, Pai. Em nome de Jesus, nós declaramos sobre a palavra do Senhor que Deus vai fazer maravilhas nesse lugar. Apesar das diferenças de João e Pedro, embora Pedro seja aquele crente nervosão, o João é aquele mais centralizado, mas estão no mesmo propósito. O propósito é que nos motiva a caminhar. Embora as diferenças sejam tamanhas, mas o propósito é maior do que as nossas diferenças. O propósito de estarmos aqui é maior do que as nossas diferenças. Os irmãos acreditam que o propósito de Deus na nossa vida é muito maior. Aleluia. Por isso que a Bíblia diz em Atos 2,46: diariamente perseverava unânimes no templo, no mesmo caminhar, no mesmo pensar, no comer do pão, na mesa, comunhão, na doutrina dos apóstolos. Eles estavam todos os dias. E a Bíblia diz que Deus acrescentava o número de salvos. Por quê? Porque a igreja estava na mesma graça, na mesma comunhão. No momento de orar, vamos orar. No momento de adorar, vamos adorar. E a Bíblia diz que caía na graça do povo. E o povo dizia: eu quero conhecer esse povo. E a Bíblia diz que Deus acrescentava o número de salvos. Por isso que no Salmo 133 vai falar: ó, quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso que desce sobre a cabeça e sobre a barba de Arão. Por isso, irmão, Deus, Ele está no meio de comunhão. Fofoca não dá certo, calúnia não dá certo, disse-me disse não dá certo. Deus habita onde há comunhão, e onde há comunhão, Deus ordena a bênção e a vitória, desde agora e para sempre. Não há cura sem comunhão, irmãos. Não tenho prata, não tenho ouro. O que o coxo representa? O coxo representa o mundo, irmão. O mundo sem esperança. E eu sempre digo que a única esperança para esse mundo, irmão, não é o governo Y, o governo X. A única esperança para esse mundo é Jesus. Se você falar de Deus para alguém, até as pessoas recebem normal. Isso não é generalizando, mas na grande maioria, quando você fala de Jesus, o cão fica mais encapetado, mais endemoniado que ele é. Eu não sei se quem tem rede social, eu sei se vocês já, o que vocês já ouviram, né? Porque todo mundo hoje tem, né? Até as criancinhas que estão nascendo agora devem ter. Perguntaram para alguém fazendo uma entrevista, não sei se é em São Paulo, não sei onde apareceu esse vídeo. Você quer, só um exemplo aqui, eu não estou lembrado agora quanto que é, preciso. Você quer R$1 milhão ou você quer ficar
uns 2 minutos com Jesus, mais ou menos assim a pergunta. Por incrível que pareça, as pessoas diziam, não, eu quero R$1 milhão. E aí perguntava de novo, você quer 5 milhões ou quer 10 minutos com Jesus? As pessoas diziam, eu quero 5 milhões. Aí você diz, pastor, mas não é muito radical? Irmãos, a palavra de Deus, nós estudamos aqui, é sim, sim, não, não. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Não é que ele ainda, não, o mundo jaz no maligno. Por isso que o mundo nos odeia. Deus não nos chamou para ser o melzinho da terra. Deus nos chamou para ser a luz do mundo, o sal da terra. Porque a luz incomoda, né? Como diz uma musiquinha, né? Um elefante incomoda muita gente. 2 elefantes incomoda muito mais. Uma vida cristã incomoda muito pessoas que não têm compromisso com Deus. Você vai dizer, para que isso? Todo dia no culto. Para que isso? Eu creio que você já ouviu, irmão. Para que isso? Está no culto, segunda-feira, domingo. Meu Deus do céu, vocês não se cansam, não? Vocês são muito religiosos. Vocês são muito... Meu Deus. Ei, irmão, eu faço a palavra daquela mulher samaritana. Depois que ela provou da água, ela ia a água que ela bebia, Jesus disse para ela, a água que você bebe hoje, você vai sempre ter sede. Mas a água que eu lhe der, se fará nele. Perceba que é em mim, em vós. Uma fonte que jorra para a vida A mulher, quando entende isso, irmão, ela diz, Senhor, então me dá desta água para que não venha mais beber dessa. Ei, irmãos, quando aquela mulher entendeu quem era Jesus, porque ela esperava o Messias, e ela pergunta, tu és o Cristo? Aí, Jesus responde para ela, sim, eu sou o Messias. Quando ela recebe essa notícia, imagina a alegria, dizendo, eu estava falando com o Messias prometido por Isaías. Aí ela volta lá para a sua vizinhança, dizendo, olha, eu falei com Jesus, aquele que foi anunciado pelos profetas. E a Bíblia diz, diácono Iago, que ela foi uma das missionárias daquele tempo, e muitos samaritanos foram alcançados. Por quê? Porque ela provou da água da vida. Ei, irmão, todo aquele que prova desta água nunca mais tem sede, porque se fará nele uma fonte para a vida eterna. Você está entendendo nessa noite? Quem já provou desta água? Ô irmão, aqui para nós, quem provou dessa água, depressão não tem mais. Quem provou dessa água, síndrome do pânico também não tem mais poder. Não vou repetir em nome de Jesus. Aleluia, eu creio que Jesus cura através da palavra. Quem provou desta água não vai ter crises mais. Por quê? Porque Jesus, Ele é a cura, Ele é médico dos médicos, Ele é rei dos reis, Senhor dos senhores. A Bíblia diz que Ele é o príncipe da paz, o Emanuel, Deus conosco. Já disse, Ele é o Redentor que vive. João disse em João 14, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Ei, remeio que a surimicandarabai. Ei, quem bebeu dessa água não tem vontade mais do mundo. Quem bebeu dessa água, o mundo não domina mais. Oh Jesus, quem provou dessa água, por mais que a luta seja grande, mas ele diz, eu sei que o meu Redentor vive, qualquer dia desses Ele vai levantar sobre a minha vida. Oh irmão, você não tem noção, Jó passou pelo vale da sombra da morte. Se formos falar do Salmo, né? Literalmente o homem leproso, fedido, e o consolo era um caco de telha. Mas ele mesmo retém a sua integridade, como a sua esposa, dizendo,
Ô filho, abençoa Deus e morra, né? A gente fala amaldiçoa, né? Não tem como amaldiçoar Deus. O texto original fala abençoa Deus e morra, Jó. Aí ele vai dizer, nós recebemos o bem de Deus, o favor de Deus, e agora nós vamos rejeitar sim? Nós recebemos as bênçãos de Deus e agora nós vamos virar as costas para Deus? Aí ele vai dizer aquela palavrinha, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Está escrito que, contudo, Jó não blasfemou ou pecou contra Deus. Agora, só para você dar glória, olha que lindo. A Bíblia diz que o segundo estágio da vida de Jó foi melhor do que o primeiro. Por quê? O primeiro foi lamento, o primeiro foi se coçar, lamentar, porque até os seus amigos, os possíveis amigos diziam, você está em pecado, alguma coisa tem, alguma culpa no cartório, alguma coisa tem na vida de Jó. E Jó, a Bíblia diz que chegou um dado momento que Jó fica preocupado, e aí Deus fala assim, ora por teus amigos, oh Jesus, orar pelos meus amigos, ora pelos seus amigos. E a Bíblia diz que Jó intercede pelos seus amigos, e agora no capítulo 42 ele vai dizer um texto maravilhoso, pensei eu, Senhor, que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos poderão ser impedido. E a Bíblia diz que Deus mudou a história de Jó. Ele perdeu seus filhos, não perdeu? De uma só vez. Só que agora Deus dá filhas, que a Bíblia vai dizer que eram as filhas mais lindas daquele do Oriente. Por quê? Porque ele foi fiel ao Senhor. Vale a pena ser fiel, meu irmão. Eu quero te dizer que a nossa vida não é só labuta, não é só, só dor, meu Deus do céu, só crise, só problema, não, meu irmão. Por isso que a Bíblia diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá também ao amanhecer. Você acredita? Não é só problema, não é só dificuldade. Ai meu Deus do céu, não, querido. Eu quero dizer para alguém nessa noite, também vai chegar o tempo do riso para você. Quem sabe alguns estão chorando hoje, outros estão dando risada. Glória a Deus, cada um tem um tempo. A Bíblia diz que há um tempo determinado debaixo do céu para todo propósito. Então se você está no tempo de chorar, chore com alegria, dizendo, Deus, eu estou chorando hoje, mas confiante que o Senhor mudará na minha história, e eu vou continuar firme naquilo que o Senhor falou para mim. E se tem alguns rindo, continua firme com Jesus, porque você vai testemunhar das maravilhas de Deus. A Bíblia diz em João 14, 13 a 14, tudo quanto pedires em meu nome, crendo, recebereis. Tudo quanto pedires em meu nome, crendo, recebereis. É interessante que a vontade de Deus, como diz Romano, é boa, agradável e perfeita. Por isso que a vontade de Deus tem que estar com a nossa vontade, né? A gente diz, agora eu vou pedir aquela casa de 5 milhões eu vou pedir aquele carro. Não é assim não. Passa pela vontade de Deus, aí Deus olha dizendo, Erivan, isso aí vai ser bom para você, eu vou te dar. Erivan, esse negócio aí você não tem condição de manter não, rapaz. Você quer um carro de 300 mil, mas você não vai poder pagar IPVA, moço. Fala igual mineiro agora, né, Tiago Neago? Né, Alex? Você não vai poder pagar o IPVA, o seguro que tem que pagar, né? Você quer um carro novo, mas você tem que manter. E qual é a forma, irmãos? É pedir sabedoria. Deus, me dá sabedoria. Como o Tiago diz, né? Quem tem falta de sabedoria, peça que Ele dá gradativamente, voluntariamente. Você não paga nada. Senhor, me dá sabedoria. E na medida que você ter sabedoria do céu, e você orar dizendo que a vontade de Deus é melhor para a tua vida, pode ter certeza que Ele vai te dar condições. Em nome de Jesus, como fez na vida desses 2 homens. No momento, não tinha prata, não tinha ouro, mas pensa nos 2 homens cheios de Deus, estava indo para a oração. Irmão, eu nunca vi um cristão que ora ficar decepcionado. Eu nunca vi um homem de Deus, uma mulher de Deus, um jovem de Deus que ora a Deus, irmãos, ficar frustrado. Vamos melhorar. A Bíblia diz, o salmista diz, eu nunca vi um justo
e muito menos a sua descendência, mendigar o pão. Deus cuida ou não cuida? Se Ele cuida das aves dos céus, que não trabalha, nem fiam. Como diz a palavra do Senhor em Mateus, não esteja ansioso pelo que haver de comer ou de beber. Se Deus cuida de tudo isso, não vale vós muito mais do que eles? Quem sabe nessa noite tem alguém ansioso, dizendo, meu Deus, e amanhã, é isso, aquilo, Senhor, meu Deus, aquela conta, meu Pai, tem misericórdia. Irmão, eu falava para alguém hoje, irmão, não adianta ficar ansioso, irmão. Ansioso é sofrer antecipado, né? Ela fala, ansiedade é sofrer antecipado. Eu estou desempregado, meu Deus, e agora o mundo vai acabar, Jesus, e agora? Tem misericórdia. Não, calma, o mundo vai acabar agora. Quem acaba é a gente, né? Por isso que Pedro diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, e ele cuidará de vós. Faça como esses dois homens que tinham uma vida de oração. Não era momentos, momento passa. Uma vida é como diz 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Ele está trabalhando, dizendo, oh Jesus, abençoe esse dia. Ele está dirigindo, oh Senhor, me cobre com teu sangue, guarda minha casa, minha família. Irmão, é orar sem cessar. Uma vida de oração é aquele que consegue, na autoridade do Espírito, ver milagres acontecer como esses dois homens. Eu acredito, irmão, porque eu já vi pessoas que estavam no estado terminal. A mulher dizer assim, olha meus irmãos, felizmente eu só espero meu esposo morrer. E aí Jesus diz, a sua expectativa é que ele morra, mas eu vou dar vida. Porque, irmãos, o nosso Deus é um Deus que dá vida quando Ele quer dar vida. Ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós que mudamos. Então eu quero dizer para essa igreja nessa noite, se levante, se posicione, creia pelo amor de Deus, creia na última palavra de Deus. Aleluia, se Deus falou para você, então fica na palavra de Deus, que Ele vai fazer na tua casa, na tua família, no meio dos teus, e a tua casa, como foi dito aqui, aquele moço que estava lá cuidando dos presos, a responsabilidade era de cuidar, e agora ele diz, agora eu vou morrer, vou me matar logo, né? O carcereiro vai pegar da espada e vai se matar, pode dizer, ei, não faça isso. Oxe, todos estamos aqui. Ei, irmãos, quando Deus está no controle, as coisas que era para dar errado começam a dar certo. Sabe por que alguns ventos estão soprando? É para dar certo, irmão. Não só... Sabe por que alguns ventos estão soprando o contrário? Sabe por que tem que acontecer vento contrário, irmão? Você sabe que o avião, para ele subir, o vento tem que ser contrário? Não é a favor, não, irmão. O avião subir, aquele trem subir mais de 200 toneladas, tem que ser vento contrário para ele. E quanto mais vento contrário, mais ele sobe. Não, a irmã está entendendo ali. Quanto mais vento contrário, mais ele sobe. Ei, irmão, quanto mais as lutas vierem contra você, aleluia, mas você vai se posicionar em Deus e dizer, Senhor, eis-me aqui, me usa para a glória do teu nome. As lutas não vai parar você, as aflições muito menos vai parar você, mas você vai se levantar na autoridade do Espírito Santo de Deus. Aleluia, precisamos acreditar. Quem está conosco é maior, quem está conosco é o Espírito Santo. Aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Irmão Gil, Deus pega o homem lá do monturo, cachaceiro, seja lá qual for, e aí Deus fala, é você mesmo. Aí eu digo, mas eu, Senhor, eu sou cachaceiro, eu sou tão problemático, eu acho que ninguém me quer. Deus, eu quero você mesmo. E vou fazer você um príncipe. Você vai sentar junto com os príncipes. Eu vou fazer de você um pregador da palavra. Eu não sei, mas Deus está falando com alguém aqui. Eu vou fazer de você uma pregadora da palavra. Só se você quiser. Vai pegando aí. Se você está ligado no céu. Nós estamos no culto. O culto não acabou ainda. Culto é guerra, irmão. Então vai dando lugar nessa noite para Deus. Deus está dizendo, eu tenho uma obra com você. E você está olhando para a tua situação. Eu não preciso de ajuda. Eu sou Deus.
Eita! Aí você diz, pastor, minha vida está uma bênção. Oh, Jesus, vai ficar melhor. Ah, pastor, mas está tudo virado. Ei, irmão, lembra lá no Vale de Ossos Secos? A Bíblia diz, enquanto o profeta, Deus manda ele profetizar, houve um ruído, um reboliço. Duas coisas aconteceram, um ruído e um reboliço. O ruído é o barulho dos ossos batendo. Enquanto o profeta está ministrando a palavra, Deus está dizendo, agora eu vou agir. O ruído e o reboliço. Sabe o que Deus está dizendo? Eu estou trazendo de longe para perto. Ei, irmão, aqui é profético nessa noite. Pode estar longe. Aí Deus está dizendo assim, eu tô permitindo, só que eu vou trazer no devido lugar. Aleluia. Aí você vai olhar e dizer, mas como? Como aconteceu isso? Sabe por quê? É porque Deus está dizendo, enquanto você profetiza a minha palavra, enquanto você acredita na minha palavra, eu vou fazendo o reboliço e o ruído. O ruído pode ter até barulho e você não entender, mas logo vai chegar no devido lugar e você vai exaltar o meu nome. Enquanto você confia e Deus manda, profetiza, profeta. Profetiza a vida aonde a morte, aonde não tem esperança, profetiza. Aonde há caos, profetiza. Aonde há impossibilidade, profetiza. Profetiza na vida do esposo, profetiza na vida da filha, profetiza na vida daquele, dizendo, ele vai vir para a casa do Senhor, ele vai vir para a casa de Deus. Mas não fica perguntando como, não pergunta não, é só crer, irmão. Milagre acontece só para aqueles que creem. Se creres, verás a glória de Deus. E esses sinais seguirão a quem murmura? A quem crê. E quem crê verá a glória. Eu creio, eu vou ver a glória de Deus na vida dessa igreja. Eu verei a glória de Deus na vida desse povo, em nome de Jesus. Aquela maiosia. Chega, irmão, de oferecer esmolas espirituais. Chega de dar esmola. Sabe o que Deus está falando para mim? Chega, Erivan. Profetiza, mas Senhor, olha como é que está lá caído na sarjeta. Ei, irmão, Deus está falando comigo, dizendo, profetiza para ele. Profetiza para o drogado, para a prostituta, para o homossexual, seja qual for, profetiza para ele. Mas o que vão dizer, eu estou nem aí, o que vão pensar. Jesus não faz acepção de ninguém para salvar. O amor de Deus não está limitado a quatro paredes. O amor de Deus é grande. O amor de Deus é profundo. O amor de Deus se estende a todos. Em nome de Jesus, nós vamos em nome de Jesus. Eu falo nós, porque é nós nessa noite, a igreja. Nós vamos nos levantar na autoridade do Espírito Santo nessa cidade de Iperó. E nós vamos nos campos de Valada em nome de Jesus. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo. Eu já estou ficando rouco, mas eu vou falar nessa noite. Nós iremos e Deus vai usar a tua vida como instrumento nessa última hora da igreja. As pessoas vão dizer, olha que bênção. Mas o irmão Gil, a irmã Vívia, a irmã Jussara, o irmão Iago. Ô irmão, é você mesmo, irmão. E calamau e que se alabaracé. Ei, irmão, Deus está dizendo, levanta, resplandece, porque a glória do Senhor vem nascendo sobre ti. Levanta, meu irmão, é noite de posicionamento. Deus está dizendo, eu tenho um propósito com você.
Eu farei de você um instrumento. Lembra de Pedro? Nervoso, brabo. Aí Jesus disse: Pedro, tu vai ser um pescador, Pedro. E não vai ser de peixes. Pedro, tu vai ser um pescador de almas. Aí para você, só para você se levantar na autoridade de Deus, a Bíblia diz que quando Pedro se converte, Jesus vai dizer: ô Pedro, apacenta os meus cordeiros. Tu me amas, Pedro? Senhor, tu sabe que eu te amo. Sabe aquela resposta que a gente fala, né? Às vezes nós fazemos uma pergunta e a pessoa responde assim, né? Você sabe, eu fui lá. Aí Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Ele tinha negado 3 vezes: tu me ama, Pedro? Jesus diz: tu sabe, Senhor, que eu te amo, né? Aí Jesus pergunta de novo: Pedro, tu me amas? Então apacenta os meus cordeiros. E ele já está ficando mais irado, sabe? O Pedro, tu me ama? Apacenta as minhas ovelhas. E agora Pedro se converte. A Bíblia diz que através da vida de Pedro, a sombra não era a sombra que curava, mas era a unção na vida de Pedro, que fazia com que as vidas eram curadas de quaisquer enfermidade que estivessem. Ei, irmão, você já entendeu? Você não entende um negócio desse, irmão? Uma pessoa que era bravo, uma pessoa que disse: Senhor, eu vou contigo até o fim. A Jesus disse: Pedro, eu conheço eu conheço teu coração, tu vai me negar, rapaz. Aleluia. Ele negou Jesus, mas Jesus não abandonou ele. Deus está dizendo para alguém nesta noite: ei, aleluia, pode ser que por algum momento você negou a ele, mas ele não te nega. Ele está dizendo: eu estendo a minha mão, a minha graça, e a minha graça te levanta, te restaura. Emile calabaia sé, eremacola baraço. Pedro, tomando pela mão, disse: Alamauê que se em nome de Jesus, o Nazareno, te digo, só vai levantar quando tiver alguém que tenha a mão estendida. Não adianta palavras vazias sem ação. Toda ação tem uma reação, e a primeira ação é nossa. Por isso que Romanos 8:28, a Bíblia diz: tudo contribui juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. É Deus e você, e você e Deus. É Deus e você, e você e Deus. Oh, irmão, isso aqui é maravilhoso. Ele não podia contar com a gente, mas Ele nos deu esta graça de pregar o Evangelho. E por isso, olha que interessante, é você e Deus. E a Bíblia diz que quando estendeu as mãos, disse: em nome de Jesus. O paralítico olhando para ele, fitando os olhos, disse: em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta. Sabe por quê? Ele estava acostumado a olhar para o chão, a circunstância. Ele estava acostumado com as moedas. Só que Deus não tinha moedas. Deus tinha levanta e anda. Eu vou falar bem baixinho. Deus tem nessa noite para você: levanta, se posiciona. Eu tenho cura para você, eu tenho restauração para você, eu tenho paz para você, eu tenho ânimo para você, eu tenho saúde para você. Levanta. E quando ele toma pela mão, a Bíblia diz que seus pés e arteiros se firmaram, e a Bíblia diz que ele fica em pé. Imagina Pedro segurando na mão dele, João olhando aquela cena. E a Bíblia diz que o homem saltou, glorificou a Deus e entrou no templo, saltando, como diz, né? Deu lugar, né? A Bíblia diz que ele entrou no templo saltando e louvando a Deus. E aqueles que estavam lá diziam: mas não é ele, era o paralítico, parece com ele. Alguns diziam: é ele mesmo. Quem está entendendo nessa noite? Eu quero ser boca de Deus para alguém nessa noite. Se coloque de pé, já vou ser. Se coloque de pé. Eu quero ser boca de Deus nessa noite, conforme essa palavra. Ó, ele levantou. Ó, aqui para nós, ele não tinha estrutura nos pés. Por quê?
ele não andava, era paralítico. Só que Deus, ele está fazendo com alguém, dizendo: olha, você não anda mais, mas a partir de hoje você vai começar a andar. Vou repetir: você não anda mais, mas a partir de hoje o meu espírito, a minha mão vai te levantar. Ah, eu não tenho estrutura, ele vai dar estrutura para você. Ó, a irmã entendeu lá? Ah, eu não tenho estrutura, ele vai te dar estrutura. Você não vai ficar caído mais. Você vai se levantar na autoridade do Espírito, diácono Iago, e ele vai te levantar. Sabe por quê? Ele está dizendo: levanta. E na medida que ele levantou, aleluia, saltando e glorificando a Deus, e em todo o tempo saltando e glorificando a Deus, e todos que viam ele caído começaram a ver, dizer: era ele mesmo. Abra a boca e receba renovo de, receba graça, receba paz, receba misericórdia, receba ânimo, receba fortalecimento. Emikelemacia, rimicalabarasuia. Não tanques judeu, viu a sede. Me ajuda aí, Wilson. Aleluia. Olibicala-se. Se sentir vontade de falar língua, me ouvi, conheceu e me ofereceu